Então agora mais um assunto também muito interessante, até para esclarecer esse detalhe, que foi dessa vez o Lucas que comentou outra baboseira que andam falando na internet. Tem um pessoal que defende a ideia de que não devam existir nem as agências reguladoras. Tem um pessoal que culpa as empresas, né, não empresas, mas as instituições que o governo criou para regulamentar as empresas privadas, de não deixar o capitalismo correr solto. Então, o que o Lucas comentou é que o que atrapalhou as empresas de telefonia foi a Anatel. Para quem não entende o que é a Anatel, é o seguinte: antes a telefonia era do Estado. Quando a telefonia era do Estado, o Estado resolvia tudo. A partir do momento que privatiza-se um setor importante como as telecomunicações, nascem as agências reguladoras, como a Anatel, para evitar que essas empresas façam, entre aspas, coisas erradas. Gente, quando a gente pensa em telecomunicações, a gente pensa num campo muito restrito de competição. O que significa isso? Significa que, por exemplo, é impossível, tecnicamente, se ter um número indefinido de empresas de telecomunicações. Tem que ter um número restrito. Vamos pensar celular. Não adianta a gente imaginar que dentro do espectro de radiofrequência utilizado por empresas de celular vai ser possível colocar, por exemplo, na mesma cidade 10, 20, 30 operadoras. Não, isso tem um limite. E quanto menor o número de empresas, mais fácil fica para acontecer distorções de mercado, que é o que são cartéis, oligopólios, enfim. Funciona mais ou menos assim. As empresas combinam, nós vamos oferecer só, por exemplo, tantos em termos de número de produtos e a tal preço. E quem quiser que pague. Esse tipo de distorção na economia, esse tipo de distorção do livre mercado, ele é atacado pelo governo e ele é controlado pelas agências reguladoras. Outra coisa, gente, vamos pensar o seguinte: você já teve problema com a empresa de telefonia? Sabe aquela hora que a empresa de telefonia te desrespeita e você liga para pedir socorro? Você liga para a Anatel, porque a Anatel regulamenta as empresas de telefonia, a Anatel regulamenta as empresas de telecomunicações. Agora vamos tirar a Anatel da jogada. Vamos imaginar que as empresas de telecomunicações tivessem o poder de correr soltas e fazer, digamos que das telecomunicações no Brasil, aquilo que elas bem entenderem. Vamos pensar sobre a otimização de atendimento. Você já parou para pensar que vale muito mais para uma empresa de telecomunicações colocar serviços só em capitais e deixar a cidade pequena para lá? Porque é o seguinte: elas têm um limite de recurso. Limite de recurso funciona assim: vamos supor que eu tenho 5 milhões para investir. Vamos pensar nos 100 bilhões do Temer. O Temer vai dar 105 bilhões para as empresas de telecomunicações e essas empresas têm 105 bilhões para investir. Com 105 bilhões, elas não vão conseguir colocar, por exemplo, telefone 4G em todas as cidades do Brasil. Isso significa que as cidades menores, que têm menos propensão para lucratividade, não vão ser atendidas. E nessa hora, quem que entra para nos socorrer? Não é Chapolin Colorado, é a agência regulamentadora. Porque na hora que uma agência de telecomunicações assina um contrato, ela assina um contrato, ela tem que obedecer às cláusulas determinadas pela agência regulamentadora. Ela tem que obedecer às cláusulas determinadas por aquela concessão, porque ela não é dona das telecomunicações, ela tem a permissão para explorar determinado serviço estratégico por determinado tempo. Então eu falei com vocês pela essa pequena proteção que a Anatel gera. Agora vamos pensar o seguinte: vamos pensar que de uma hora para outra a empresa de telecomunicações que fez um contrato de te fornecer o serviço de telecomunicações, por exemplo, por R$ 50 por mês, descobre que você fez uma grande publicidade naquele número e decide que por bem vai começar a te cobrar R$ 500 por mês. Você não pode perder o número. Nessa hora você liga para quem? Não é para Chapolin Colorado, é para a Anatel, porque a Anatel não permite que as empresas de telecomunicações utilizem de má fé para arrancar dinheiro das pessoas. Agora vamos pensar no que tem acontecido entre as empresas de telecomunicações. Desculpa. Essa história é muito interessante para você refletir, então presta bastante atenção.
Nas empresas, no meio empresarial, existe uma coisa que chama otimização de resultados. A ideia é ganhar o máximo de dinheiro possível, que pode ser traduzido em perder o mínimo o possível. As empresas de telecomunicações no Brasil, elas fazem, com perdão da palavra, sacanagem com o cliente. Dentro dessas sacanagens, alguns clientes levam o caso para a justiça. Para as empresas de telecomunicações, é melhor fazer sacanagem com todos, porque apenas uma pequena parte vai levar para a justiça. O lucro que eles ganham fazendo sacanagem com todos é maior do que aquilo que eles perdem com um pouquinho que leva na justiça. Eu vou recapitular isso, porque essa parte da falcatrua eu acho que você não conhece, por isso que você acha que a Anatel é inútil. As empresas de telecomunicações, elas fazem sacanagem com os clientes. Quando eu falo sacanagem, eu falo, por exemplo, um contrato que antes era R$20, deveria ser ajustado pela inflação e eles passam para R$50. Um plano que você assinou e que existia, por exemplo, internet ilimitada, quando vira o ano, eles cancelam o seu plano e você fica a ver navios. São exemplos. Desligar a sua linha telefônica sem mais nem menos, porque eles fazem de conta que é uma falha técnica, mas é porque tem uma sobrecarga de clientes naquela região, eles precisam do espaço livre, porque eles estão fechando assinaturas business que geram mais dinheiro. Então, voltando, as empresas de telecomunicações fazem sacanagem com os clientes, poucos levam na justiça. Se todos levassem na justiça, ela parava. Poucos levam na justiça. O lucro que elas ganham com essa sacanagem é maior do que o que ela perde com um pouquinho de gente que levou na justiça. Por isso, ela continua fazendo coisa errada, sabendo que é errada, mas porque dá lucro. Aí que entra a Anatel, porque nessa hora você não pode chamar o Chapolin Colorado. Falo mais uma vez. Nessa hora entra a Anatel e dá uma multa milionária por sacanagem no atendimento. Quando você vê falar, a Anatel multou a empresa Oi 20 milhões de reais por acúmulo de reclamações de determinado serviço, não é porque a Anatel é babaca, é porque você, cliente, não percebeu que está havendo uma otimização no sentido de fazer clientes perderem, porque aquele serviço de uma hora para outra ficou desinteressante, mas a Anatel percebeu e puniu a operadora. Então a Anatel é a parte do brasileiro nessa brincadeira. Porque você é muito pequeno para levar uma empresa dessa na justiça, você não vai gastar com advogado para levar uma empresa dessa na justiça, e por causa disso, essas empresas vão sempre fazer o que compensa mais. Se você assinar um contrato com eles de pagar R$50 por mês durante um ano, se você cancelar antes, eles mandam seu nome para o SPC. Se eles fizerem um contrato com você de te fornecer internet livre a R$10 por mês durante um ano, se no meio do contrato eles não tiverem mais internet para te fornecer, eles cancelam e pronto. E você sabe quem te protege nessa hora para que eles cumpram o contrato que você assinou? A Anatel. Sabia disso? Então toda vez que você pensar, toda vez que você escutar essas conversinhas de libertários, essas conversinhas de pessoas que são pagas exatamente para tirar a força do Estado contra o capital, lembre-se, essas pessoas recebem exatamente dos donos dessas empresas para destruir a moral do órgão que te protege. É isso que tem acontecido muito no Brasil. Empresas de comunicação têm sido pagas pelo mercado para destruir exatamente a moral das instituições que protegem o povo. O povo está pegando raiva das instituições que o protegem.